Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, dando continuidade às nossas videoaulas sobre os partidos políticos, né, a política partidária do Segundo Reinado, vamos tentar agora materializar as nossas análises com alguns trechos de obras para a gente poder discutir e pensar todo esse período. Eu já percebi que dizer quantas serão as aulas que nós vamos utilizar, as videoaulas, para falar sobre isso é impossível. Por quê? Porque cada trecho desse tem uma série de implicações para a gente fazer, tá? Tem uma série de análises para a gente fazer a partir desses trechos. Então, é difícil eu precisar exatamente quantas aulas a gente vai ter. Mas vamos lá. Aqui alguns trechos importantes para a gente consolidar o que a gente já sabe, tá? Então, vamos ver trechos do livro O Tempo Saquarema, do Elmar Roloff de Matos, uma obra importante que vai se voltar, na verdade, para analisar os conservadores nesse período. Ainda está numa leva de estudos que entendem que desde a independência do Brasil estava fadado a estar na mão dos conservadores, porque eles seriam um núcleo coeso e os liberais seriam um grupo completamente fragmentado que justamente pelas brigas internas não teriam condições de assumir a governança do Estado. Tá? Mesmo quando há a consideração da condução do país no período da regência trina permanente pelo Feijó, no geral se caracteriza como uma série de medidas descompensadas, uma série de medidas exageradas que são adotadas e que logo depois são desfeitas. Coisa que nós já vimos pelas aulas que nós já tivemos, né? Alguns presencialmente em sala de aula sabem disso. Eu pontuo que não é bem assim. O trabalho da mídia e de alguns outros estudiosos do período mostra que não foi, que os liberais não fizeram, não adotaram determinadas medidas, e a interpretação do ato adicional, quando os conservadores chegam ao poder, não desfaz simplesmente aquelas medidas. Não foi isso, tá? E aqui eu me lembro de um comentário de um estudioso sobre o assunto que diz realmente o que vocês fizeram é muito importante, que é ir até os documentos do período, porque isso mostra uma riqueza, isso te apresenta uma riqueza muito grande, né? Então vamos lá. Qual a primeira coisa que eu aponto para vocês? O Ilmar, no livro dele, ele aponta um tripé, certo? Ou um diagrama, que é o que vai aparecer aí para vocês. Tá? Muito bem. Se a gente tomar esse diagrama como explicativo da maneira como o Elmar vai colocar as coisas, nós vamos ter três instâncias importantes para analisar e entender o que ele está falando. Uma é a casa, outra é o Estado e outra é a rua. Certo? Segundo a análise dele do período, a casa seria onde cada um de nós mandaria. E dentro da casa, quem daria o tom das regras seriam os indivíduos. Então, conceitualmente falando, indo um pouco além do simples diagrama, eu poderia dizer o seguinte: todos os indivíduos, quando estão no seu lar, eles são os mandatários do lar. Eles são os reis do lar. Ou seja, efetivamente, o que vigora dentro da casa é o comando do dono da casa, certo? Então, neste sentido é que aparece o termo liberdade.
Então a casa seria onde os particulares exerceriam o seu poder, o seu comando, de acordo com as suas normas, com as suas questões. Simultaneamente, nós vamos ter outra esfera de comando, que é a esfera do Estado, que representaria, neste caso, a autoridade, ou seja, o que as leis determinam. O Estado seria um representante, seria um ente que emanaria autoridade para toda a sociedade. Então ele determina o que pode, o que não pode, o que é legal, o que é ilegal, tá? A questão, talvez, para a gente pensar no futuro, seria como isso é determinado dentro do Estado, certo? Mas num primeiro momento, a gente poderia dizer o seguinte: no caso da monarquia, essa figura máxima de autoridade seria o imperador, certo? Então o Estado, numa monarquia, está direta ou indiretamente ligada ao imperador, tá? No caso da rua, ficaria uma instância voltada para a contestação, certo? Então, todas as vezes que nós estudamos no período regencial a explosão da revolta, a rua era um local, um locus importante para essas manifestações, certo? A rua vai representar a instância que está fora da casa, portanto, ela permite a ação de outros elementos que não o dono da casa, e ao mesmo tempo deveria estar sob o controle do Estado, mas o Estado não tem condições de implantar ordem em toda a rua, a todo momento, a cada instante, em todas as ruas do país, certo? Então, ele usa esses três elementos, essas três instâncias, para pensar o cotidiano do poder no segundo reinado. Então, em determinados momentos, ele diz que a questão que está envolvida, nós veremos daqui a pouco, é que os liberais, na verdade, eles defendiam a importância do exercício do poder da casa, certo? Ou seja, da liberdade, das liberdades individuais. E isso, evidentemente, se chocava com a noção de poder do Estado, da autoridade e do imperador, em último sentido. E isso, de certa forma, abria espaço para a contestação na rua, quando essa relação entre casa e Estado era problemática. Isso permitia a organização de contestação através da rua, que está associada na obra dele à revolta, à revolução, tá bom? Então, olha como vai ser pontuado aquilo que nós já discutimos do perfil dos conservadores. Conservadores vão ser conhecidos como saquaremas, tá? Daí a trindade saquarema, ok? Então vamos lá. Os saquaremas, eu só vou ler esse trecho, vão aparecer diversos trechos para a gente analisar, tá? Mas eu vou ler alguns trechos que são fundamentais para a gente entender. Então, na medida em que os saquaremas se apresentavam como os propositores de um império centralizado e dotado de um poder executivo forte para preservar a ordem, isto é, a reprodução de uma sociedade dos três mundos, todos os demais que se identificavam com o imperador não deixavam de se transformar em saquaremas. O que isso significa? Fazendo um certo exagero devido ao tempo que nós temos, tá? O livro é grande. Então, infelizmente, nós não temos todo o tempo do mundo para discutir em minúcias esses trechos. Mas, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: se você, de alguma forma, se identificasse com o imperador, com a monarquia, com a ordem, se você aceitasse minimamente isso como sendo legítimo,
você estava identificado com o imperador. E, portanto, você quase que naturalmente estava alinhado aos saquaremas, que eram os conservadores. Entende? Na realidade, não só esse trecho, como o raciocínio do livro inteiro vai partir do pressuposto de que a lógica da sociedade brasileira era reafirmar o grupo conservador no poder. E isso, na obra, acaba de certa forma asfixiando os liberais. Para isso, eu trouxe um outro trecho do Ilmar da mesma página. Então vamos lá. Com efeito, os saquaremas conseguem estar no governo do Estado e no governo da casa. Né? É porque eles também forjaram a coroa em partido, a quem incumbe organizar a casa e conter como aliado aqueles homens livres cuja aspiração é tornarem-se proprietários em condições monopolistas. A coroa incumbe ainda tornar cada um dos luzias, entenda-se liberais, parecido com todos os saquaremas. Então, qual a ideia aqui? A ideia é a seguinte: a ordem é o partido, e o partido, ou seja, o imperador que representa a ordem e, portanto, representaria nesta abordagem os conservadores, ele era o símbolo de uma sociedade em que você poderia, mesmo se hoje você não fosse proprietário de terras e homens, como diz o Gabriel Carlos Guimarães, você poderia se tornar um proprietário com todos os privilégios que isso implicaria, né? Um proprietário enriquecer, desde que você trabalhasse pela manutenção da ordem, certo? E neste sentido, os próprios liberais acabariam se tornando uma espécie de saquaremas. Por quê? Porque, no fundo, eles não contestavam a ordem. E, em alguns casos, nem a monarquia. O que eles contestavam era o desenho do Estado e o funcionamento político desse Estado. Entende? Então, dentro da abordagem do Ilmar, os liberais, ao serem governo, a se integrarem ao governo, a assumirem um gabinete ministerial, eles acabavam se tornando, em alguma medida, saquaremas. Por quê? Porque a partir daí eles propugnavam essa ordem, manter a ordem funcionando, certo? Para a gente deixar isso claro, olha aquilo que eu falei, flertava com ideias, né? Não é necessariamente que eles colocassem isso num programa político, mas eventualmente existia uma certa convergência de ideias que em alguns casos não eram nem negadas. Então vamos lá, vamos para esse trecho aqui. Em contrapartida, os liberais não conseguem estar no governo do Estado, porque insistem em privilegiar o governo da casa. E ao fazê-lo, distingue-se tanto por uma negatividade quanto por um embaraço. Negavam o poder, tanto do imperador titular do poder, tanto o do imperador, titular do poder moderador, quanto de seus ministros, ocupantes do poder executivo. Negavam o elemento português, visto como retrógrado, recolonizador e assambarcador do comércio a retalho, do que resultava tanto o desemprego da plebe urbana quanto a elevação do custo de vida, particularmente dos gêneros de primeira necessidade. Negavam os regressistas, vistos como propiciadores do estreitamento do círculo das garantias individuais. Poderíamos dizer ainda, e por certo não incorreríamos em equívoco, se, acusados de negar a escravidão em meados do século, muitos deles responderiam com as mesmas palavras dos revolucionários pernambucanos de 1817. Perdoamos uma suspeita que nos honra. Tá? Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo quais seriam os problemas, né? Quais seriam os problemas
dos liberais. Os liberais enfrentavam, por defender as liberdades individuais, digamos, um choque com os saquaremas e com a legitimidade, a legalidade, a ordem política brasileira, certo? Então, ao negar ao imperador e ao negar aos seus ministros, eles negavam a ordem. E aí também negavam o elemento português, porque ele monopolizou partes do comércio. E esse monopólio desse português em diversos períodos da história do Brasil significava o desemprego e um custo de vida muito alto para as pessoas que poderiam estar empregadas ou poderiam trabalhar caso esses cargos, esses locais, esses locos de poder não fossem exclusivamente dos portugueses. Por último, eles vão negar os regressistas, aquele grupo que vai ser a semente dos conservadores. E eles vão negar os regressistas por quê? Porque, tal qual os conservadores depois, ao acentuar, ao colocar o poder do Estado, eles entendiam que esse poder do Estado se colocava tirando liberdades individuais, certo? Inclusive, ainda que não declaradamente, negando a importância da escravidão durante um bom tempo do século XIX, de meados do século XIX para frente, tá? Então, nós temos uma série de elementos aqui que remontam ao fato de que a política partidária brasileira estava ligada intimamente ao desenho do Estado, a como esses políticos entendiam o funcionamento do Estado e indo um pouco além disso que nós colocamos aqui, mas está diretamente, umbilicalmente relacionado à realidade brasileira, inclusive da escravidão, entende? Então, é perigoso você pegar ideologias, especialmente do século XX, tem muita gente que pega, fica apenas na questão da nomenclatura, ou seja, conservador, e joga conservador para o século XXI, século XX, século XIX e século XVIII, como se fosse a mesma coisa. E não é. Lembremos um fato que é extremamente importante, certo? E talvez a gente retome isso quando estiver gravando a questão do cenário geral, tá? Não existia um governo revolucionário, socialista ou comunista até o século XX. Não existia esse vocábulo, esse conceito fechado, entendeu? A Rússia, de caráter socialista, bolchevique, soviético, ela só vai se acentuar em 1917, com a queda do imperador, com a queda do czar, certo? Então, cuidado com isso. Eu estou chamando a atenção diversas vezes para isso, por quê? Porque em muitos casos, pessoas usam o mesmo nome e quando declaram coisas sobre a história do Brasil, eles jogam esse nome para frente e para trás como se pudesse fazer isso sem nenhum problema. E não é. Isso é negar os fatos, os acontecimentos, os documentos que nós temos do período, tá bom? Então, vamos considerar apenas um trecho para a gente não ficar com aqueles vídeos longos que muita gente não gosta. Vamos considerar um trecho da construção da ordem do José Murilo de Carvalho, para a gente ver como é que ele já pontua de maneira importante alguns elementos, tá? Então, vamos lá. Segundo José Murilo de Carvalho,
Se combinarmos as informações aqui fornecidas sobre programas e ideologias partidárias e sobre a composição social e regional dos partidos, relacionando-os com os debates em torno de problemas como centralização política e a abolição da escravidão, dois temas fundamentais, diga-se de passagem, né? Poderemos tentar formular uma visão mais ampla da natureza e do sentido do sistema partidário imperial. Os partidos imperiais, em sua liderança nacional, compunham-se, atenção, de intrincada combinação de grupos diversos em termos de ocupação e de origem social e provincial. Não cabe a seu respeito divisões e classificações simplificadas. A complexidade dos partidos se refletia naturalmente na ideologia e no comportamento político dos seus membros, dando às vezes ao observador desatento a impressão de ausência de distinção entre eles. Já recapitularemos isso, só um minuto. Um exame, embora sumário, de alguns problemas cruciais enfrentados pelos políticos do Império pode, no entanto, mostrar tanto as divergências intrapartidárias como interpartidárias como as intrapartidárias. Então, as divergências dentro de cada um dos partidos, certo? E, além disso, a divergência entre os partidos. Aqui, o que ele quer pontuar, o Zé Murilo de Carvalho, e é importante, é que não dá para simplificar um fenômeno que foi profundamente complexo. Então, antigamente, você dizia que os conservadores eram a favor da escravidão e os liberais eram contra, que os conservadores eram a favor da centralização e os liberais eram contra. E isso dava conta de todos os debates, em todos os lugares, em todas as regiões do país. E quando você começou a ter um levantamento das discussões no parlamento, o que surgiu dessas análises foi algo completamente diferente. Então, em determinadas votações nominais, você encontra liberais, por exemplo, da Bahia, com o mesmo voto de conservadores do Rio de Janeiro, por exemplo. Tá bom? Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é avançar cada vez mais na tentativa de compreensão dessas configurações variadas dentro do Segundo Reinado. Tá ok? Então, depois a gente retorna a isso, tenta trabalhar com os outros trechos, inclusive da Miriam, para mostrar essa evolução, né, esse desdobramento da questão, e a partir daí a gente tenta sentar e discutir as questões gerais, do resto do mundo, das ideologias e assim por diante. Tá bom? Espero ter ajudado aí vocês, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.